Capítulo 19. Apenas um dia feliz. Afinal, disse Anne a Marília certa vez, creio que os dias melhores e mais doces não são aqueles em que acontece algo muito esplêndido, maravilhoso e empolgante, mas sim aqueles que trazem os pequenos e simples prazeres, um após o outro, sem pressa, como pérolas soltando-se de um colar. A vida em Green Gable era repleta de dias assim, pois as aventuras e desventuras de Anne, como as de outras pessoas, não ocorriam todas de uma vez. Elas aconteciam ao longo do ano, com grandes intervalos de dias felizes e inócuos, repletos de trabalhos, sonhos, risadas e lições. Um dia desse ocorreu no final de agosto. Pela manhã, Anne e Diane levaram os animados gêmeos para um passeio até as dunas da lagoa para buscar ervas aromáticas frescas e remar pela maré, sobre a qual o vento cantarolava uma antiga canção aprendida quando o mundo ainda era jovem. À tarde, Anne foi até a antiga casa dos Evans para visitar Paul. Ela encontrou deitado na margem gramada, ao lado do espesso bosque de pinheiros que protegiam a residência pelo lado norte, absorto em um livro de contos de fada. Ele levantou-se radiante quando a viu. "Ah, estou tão feliz que a senhorita tenha vindo, professora", disse ele entusiasmado. "Pois vovó não está. A senhorita vai ficar comigo para o chá, não ficará? É tão solitário tomar o chá sozinho. A senhorita entende, professora?" Eu havia considerado seriamente em pedir a jovem Mary Joy para tomar chá comigo, mas achei que vovó não aprovaria. Ela diz que não devemos nos meter com os franceses. E de qualquer modo, é difícil conversar com a jovem Mary Joy. Ela apenas ri e diz: "Bem, você ganha de todas as crianças que já conheci." Não é o tipo de conversa que eu gosto. "É claro que ficarei para o chá", disse Anne alegremente. Eu queria muito ser convidada. Minha boca sempre saliva por causa dos deliciosos biscoitos amanteigados de sua avó, desde a última vez em que tomei o chá aqui. Paul pareceu muito sério. "Se depender de mim, professora", disse ele parado com as mãos nos bolsos, seu lindo rostinho repentinamente tomado pela solicitude, "você terá biscoitos amanteigados à vontade, mas vai depender de Mary Joy. Ouvi vovó dizer antes de sair que ela não deveria me dar nenhum biscoito, pois são muito fortes para o estômago dos garotinhos. Mas talvez Mary Joy possa lhe oferecer alguns, se eu prometer que não comerei nenhum. Vamos torcer pelo melhor." "Sim, vamos", concordou Anne, para que essa filosofia positiva se ajustasse como uma luva. "E se Mary Joy provar que tem um coração de pedra e não me der nenhum biscoito, isso não tem a mínima importância. Então, não se preocupe." "Tem certeza de que não irá se importar caso ela não dê?" perguntou Paul ansioso. "Perfeitamente, meu querido." "Então, não vou me preocupar", disse Paul, com um longo suspiro de alívio. "Especialmente porque eu acho que Mary Joy vai dar ouvidos à razão. Ela não é uma pessoa severa por natureza, mas aprendeu por experiência a não desobedecer às ordens de vovó. A vovó é uma pessoa excelente, mas todo mundo tem que fazer o que ela diz. Ela ficou muito satisfeita comigo nessa manhã, pois eu finalmente consegui comer o prato inteiro de mingau. Foi um grande esforço, mas eu consegui. Vovó diz que ainda fará de mim um homem. Mas, professora, eu ainda quero fazer uma pergunta importante. Você vai me responder com sinceridade, não vai?"
Vou tentar, prometeu Anne. A senhorita acha que eu estou mal da cabeça? Perguntou Paul, como se sua própria existência dependesse dessa resposta. Meu Deus, Paul, não! Exclamou Anne, espantada. Certamente não está. Quem pôs essa ideia na sua cabeça? Mary Joy, mas ela não sabe que eu a ouvi. A ajudante da senhora Peter Sloane, Verônica, veio visitar Mary Joy ontem à noite e eu ia as ouvir conversar na cozinha enquanto passava pelo corredor. Eu escutei Mary Joy dizer: aquele Paul é um menino esquisito. Ele não fala coisa com coisa. Acho que não anda bem da cabeça. Não consegui dormir ontem à noite de tanto pensar nisso, perguntando-me se Mary Joy tinha razão. Eu não conseguiria perguntar à vovó, mas decidi perguntar à senhorita. Estou muito contente por achar que eu estou bem da cabeça. É claro que está. Mary Joy é uma garota tonta e ignorante, e você jamais deveria se preocupar com o que ela diz, disse Anne indignada. Secretamente resolvida a fazer uma discreta insinuação à senhora Even sobre a convivência de refrear a língua de Mary Joy. Bem, acabo de tirar um peso da minha mente. Estou perfeitamente feliz agora, professora. Graças à senhorita. Não seria bom ter algo errado com a cabeça, não acha, professora? De certo, Mary Joy pensa assim porque eu às vezes conto a ela o que penso sobre as coisas. Esta é uma prática meio perigosa, admitiu Anne nas profundezas de sua existência. Bem, logo contarei à senhorita os pensamentos que revelei a Mary Joy e poderá ver por si mesmo se há algo estranho neles, mas vou esperar até que comece a escurecer. É nessa hora que sinto necessidade de contar as coisas e, se não tiver ninguém mais por perto, eu simplesmente tenho de contá-las a Mary Joy. Porém, agora não contarei mais. Se isso a faz pensar que tem algo de errado com a minha cabeça, vou sofrer, mas aguentarei. Se o sofrimento for muito intenso, você pode ir para Green Gable para me contar os seus pensamentos, sugeriu Anne com toda a seriedade que a tornara popular com as crianças, que amam tanto quanto as levava a sério. Sim, eu irei, mas espero que Dave não esteja lá quando eu for, porque ele fica fazendo caretas para mim. Não me importo muito, porque ele é só um garotinho e eu já sou um rapaz, mas ainda assim não é muito agradável e Dave faz caretas terríveis. Às vezes tenho medo do rosto dele nunca mais voltar ao normal. Ele as faz até a igreja quando eu deveria estar pensando em coisas sagradas. Dora gosta de mim e eu dela, mas não tanto quanto antes, desde que ela disse a Minnie May Barry que quer se casar comigo quando eu crescer. Eu posso até me casar com alguém quando crescer, mas ainda sou muito jovem para pensar nisso agora. Não acha, professora? Jovem demais, concordou a professora. Por falar em casamento, isso me fez lembrar uma coisa que está me incomodando ultimamente, continuou Paul. A senhora Lynde esteve aqui na semana passada para tomar o chá com vovó e ela me fez mostrar a fotografia da minha mãezinha, aquela que papai me enviou de presente de aniversário. Eu não queria exatamente mostrar a fotografia para a senhora Lynde. Ela é uma senhora boa e gentil, mas não é o tipo de pessoa que você quer mostrar a fotografia de sua mãe. A senhorita sabe, professora, mas é claro que obedeci à vovó. A senhora Lynde falou que minha mãe era muito bonita, mas que tinha ares de uma atriz e que devia ter sido muitíssimo mais jovem do que meu pai.
Então ela disse: um dia desses é provável que o seu pai volte a se casar. O que acha de ter uma nova mãe, Paul? Bem, a ideia quase me deixou sem ar, professora, mas eu não ia deixar a senhora Lynde perceber. Eu apenas a encarei fixamente, assim, e disse: senhora Lynde, papai fez um excelente trabalho ao escolher minha primeira mãe, e eu posso confiar nele para escolher a segunda. E eu posso confiar nele, professora, mas ainda assim, se algum dia ele me der uma nova mãe, espero que pergunte minha opinião sobre ela antes que seja tarde demais. Aí vem Mary Joy para nos chamar para o chá. Vou consultá-la sobre os biscoitos. Como resultado da consulta, Mary Joy serviu os biscoitos e acrescentou um prato de compotas ao pedido. Anne serviu o chá e Paul e ela tiveram uma refeição muito agradável na escura e antiquada sala de visitas, cujas janelas se abriam para brisas vindos do golfo. Eles falaram tanta baboseira que Mary Joy ficou absolutamente escandalizada e na noite seguinte contou a Verônica que a professora era tão esquisita quanto Paul. Após o chá, o garoto a levou até o seu quarto para mostrar-lhe o retrato da mãe, que havia sido o misterioso presente de aniversário que a senhora Even guardara na gaveta da escrivania. O pequeno dormitório de teto baixo de Paul era um suave redemoinho de luz avermelhada, de sol que se punha sobre o mar, e de sombras nos pinheiros que cresciam junto à janela quadrada e se moviam junto com o vento. Em meio a este suave brilho e encanto, destacavam-se um rosto doce e jovem, com ternos olhos maternais pendurados na parede aos pés da cama. Aquela é minha mãezinha, disse Paul com um tenro orgulho. Pedi para que vovó pendurasse a fotografia ali, onde posso vê-la assim que abro meus olhos pela manhã. Agora já não me importo em ficar sem a luz da lamparina quando vou para a cama, porque parece que minha mamãezinha está bem aqui comigo. Papai sabia exatamente o que me dá de presente de aniversário, mesmo sem ter me perguntado. Não é maravilhoso quando os pais os sabem? Sua mãe era adorável, Paul, e você se parece um pouco com ela. Mas os olhos e os cabelos dela eram mais escuros do que os seus. Meus olhos são exatamente da mesma cor que os do papai, respondeu ele, andando de um lado para o outro para amontoar sobre o assento junto à janela todas as almofadas disponíveis. Mas os cabelos de papai estão grisalhos. Ele tem muito cabelo, mas é completamente cinza. Sabe, meu pai tem quase 50 anos. É uma idade bem avançada, não é? Mas ele é velho somente por fora. Por dentro é tão jovem quanto qualquer outro. Agora, por favor, sente-se aqui e eu sentarei aos seus pés. Posso recostar a cabeça em seus joelhos? Minha mamãezinha e eu costumávamos sentar assim. Oh, isto é realmente esplêndido, eu acho. Agora, quero ouvir quais são os pensamentos que Mary Joy acha estranho, disse Anne, fazendo carinho no topo da cabeça, cheio de cachos. Paul nunca precisou ser persuadido a revelar seus pensamentos, não na presença de uma alma gêmea. Eles me aconteceram no bosque de pinheiros certa noite, disse sonhador. É óbvio que não acredito neles, mas eu os imagino. A senhorita entende, professora? E eu queria contá-los a alguém, mas não havia ninguém além de Mary Joy. Ela estava na copa sovando o pão, e eu sentei-me no banco ao lado dela e disse: Mary Joy, sabe o que eu acho?
Acho que a estrela da tarde é um farol na terra onde viviam as fadas. E Mary Joy disse: Bem, você é esquisito. Não existe fadas. Fiquei muito contrariado. É claro que eu sei que fadas não existem, mas nada me impede de imaginar que existem. A senhorita entende, professora? Mas tentei de novo, com mais paciência. Eu disse: Ora, Mary Joy, sabe o que eu acho? Acho que um anjo caminha pelo mundo depois que o sol se põe. Um grande e alto anjo branco, com asas prateadas dobradas, que canta para as flores e os pássaros dormirem. As crianças conseguem ouvi-lo, se sabem como escutá-lo. Então Mary Joy ergueu as mãos cheias de farinha e disse: Bem, você é um menino muito esquisito. Me faz ficar com medo. E ela realmente parecia assustada. Então eu saí e sussurrei o restante dos meus pensamentos para o jardim. Havia uma pequena pétula lá que morreu. Vovó disse que foi a maresia que a matou, mas eu acho que a Dríade que vivia ali era uma boba que quis sair para conhecer o mundo, mas se perdeu. E a arvorezinha ficou tão sozinha que morreu de coração partido. E quando a pobre Dríade bobinha ficar cansada do mundo e voltar para a árvore, o coração dela é que ficará destroçado, comentou Anne. Sim, mas se as Dríades são bobas, elas devem sofrer as consequências, como se fossem pessoas reais, disse Paul com seriedade. Sabe o que eu penso sobre a lua nova, professora? Acho que é um barquinho dourado cheio de sonhos. E quando ele toca em uma nuvem, alguns dos sonhos se desprendem e caem em nossas mentes enquanto dormimos. Exatamente, professora! A senhorita realmente entende, e eu acho que as violetas são pedacinhos do céu que caem quando os anjos estão cortando os buraquinhos por onde brilham as estrelas. E os ranúnculos são feitos de velhos raios de sol, e creio que as ervilhas de cheiros serão borboletas quando forem para o céu. Ora, professora, a senhorita vê algo tão esquisito assim nesses pensamentos? Não, querido menino, não são nem um pouco esquisitos. São pensamentos estranhos e lindos para um garotinho pensar. E as pessoas que não conseguem pensar por conta própria em nada parecido, mesmo se tentassem por 100 anos, acham que são esquisitos. Mas continue imaginando essas coisas, Paul. Acredito que você será um poeta algum dia. Quando Anne voltou para casa, encontrou um tipo bem diferente de menino esperando para ser colocado na cama. Dave estava amuado e quando Anne o despiu, ele se atirou na cama e afundou o rosto no travesseiro. Dave, você se esqueceu de fazer a oração, repreendeu Anne. Não esqueci, disse ele em tom desafiador. Mas não vou fazer mais orações. Vou desistir de tentar ser bom, porque não importa quão bom eu seja, você vai gostar mais de Paul Even. Então é melhor eu ser mau e me divertir. Eu não gosto mais de Paul Even, disse Anne seriamente. Gosto de você tanto quanto dele, só que de maneira diferente. Mas eu quero que você goste de mim da mesma maneira, choramingou ele. Você não pode gostar de pessoas diferentes da mesma maneira. Você não gosta de Dora e de mim da mesma maneira, gosta? Dave sentou-se e refletiu. Não, admitiu por fim. Eu gosto de Dora porque é minha irmã, mas gosto de você porque você é você. E eu gosto de Paul porque ele é o Paul, e gosto de Dave porque ele é o Dave, explicou Anne sorridente. Bom, acho que eu quero fazer minhas orações então, disse Dave, convencido por aquela lógica.
Mas vai dar tanto trabalho levantar agora para rezar. Vou fazer 2 orações amanhã de manhã, Anne. Não vai funcionar do mesmo jeito? Não. Anne estava convicta de que não funcionaria do mesmo jeito. Assim, David escorregou da cama e ajoelhou-se ao lado dela. Quando terminou de rezar, o garotinho se apoiou nos pequenos calcanhares, descalços e encardidos, e olhou para ela. Anne, eu estou melhor do que era antes. Sim, você certamente está, Dave, concordou Anne, que nunca hesitava em dar os devidos créditos. Eu sei que estou melhor, disse ele confiante, e vou dizer como eu sei disso. Hoje, Marília me deu 2 fatias de pão com geleia, uma para mim e outra para Dora. Uma delas era muito maior do que a outra, e Marília não disse qual dela era a minha, mas eu dei o maior pedaço para Dora. Isso foi bom da minha parte, não foi? Muito bom e muito cavalheiresco, Dave. É claro, admitiu Dave, que Dora não estava com muita fome e comeu só a metade da fatia e depois deu o resto para mim. Mas eu não sabia que ela ia fazer isso quando dei a ela, então eu fui bom, Anne. No fim da tarde, Anne foi passear até a bolha da Dríade e viu Gilbert Blythe, que vinha caminhando pela sombria floresta assombrada. Subitamente, Anne se deu conta de que Gilbert não era mais um menino colegial. E quão másculo ele parecia, alto, de rosto franco, com olhos claros e sinceros e ombros largos. Anne achava Gilbert um rapaz muito bonito, apesar de não se parecer com seu homem ideal. Ela e Diana tinham decidido há muito tempo o tipo de homem que admiravam, e seus gostos eram exatamente iguais. Ele tinha que ser muito alto e distinto, com os olhos melancólicos e inescrutáveis, e voz enternecedora e acolhedora. Não havia nada de melancólico ou inescrutável na fisionomia de Gilbert, mas é claro que isso não tinha importância na amizade. Gilbert surgiu por entre as samambaias ao lado da bolha e observou Anne com aprovação. Se pedissem a Gilbert para descrever a sua mulher ideal, a resposta corresponderia ponto por ponto com as características de Anne, inclusive aquelas 7 sardas pequenininhas, cuja presença insolente ainda mortificava a alma da moça. Gilbert era ainda pouco mais que um menino, e um menino tem seus sonhos, assim como os outros. E no futuro de Gilbert havia sempre uma moça com grandes e límpidos olhos cinzentos e um semblante tão fino e delicado quanto uma flor. Ele também tinha decidido que seu futuro deveria ser digno de sua deusa. Mesmo na pacata Avolia existiam tentações que deviam ser identificadas e enfrentadas. A juventude de Whitesand era um grupo um pouco avançado e Gilbert era popular aonde quer que fosse, mas ele queria permanecer digno da amizade de Anne e, quem sabe, em um dia distante, de seu amor também. Ele escolhia com cuidado cada palavra, pensamento e atos, como se os olhos claros de Anne fossem julgá-los. Ela exercia sobre ele a influência inconsciente que toda garota cujos ideais são elevados e puros exerce sobre os seus amigos. Influência essa que perduraria enquanto ela permanecesse fiel a esses ideais e que ela certamente perderia se um dia não fosse mais. Aos olhos de Gilbert, o maior encanto de Anne era o fato de que ela nunca se inclinara às práticas fúteis da maioria das jovens de Avonlea. As pequenas invejas e mentiras, as rivalidades, a palpável concorrência por ser a preferida,
Anne mantinha-se longe de tudo isso, não de forma consciente ou planejada, mas simplesmente porque qualquer coisa do tipo era absolutamente alheia à sua natureza transparente e impulsiva, clara como um cristal em seus motivos e aspirações. Mas Gilbert não tentava colocar em palavras seus pensamentos, pois já tinha bons motivos para saber que Anne iria cortar, cruel e friamente, qualquer tentativa de intimidade, ainda no botão, ou rir dele, o que seria 10 vezes pior. Você parece uma verdadeira dríade sobre essas pétalas, disse ele zombeteiramente. Eu amo pétalas, disse Anne, apoiando as bochechas contra o acentinado tronco fino cor de creme, em um dos seus belos e carinhosos gestos que lhe eram tão naturais. Então, você ficará contente em saber que o Sr. Major Spencer decidiu plantar uma fileira de pétalas brancas ao longo de toda a estrada na frente da fazenda dele, como forma de encorajar a sociedade. Ele estava me contando sobre isso hoje. Major Spencer é um homem mais progressista e cheio de espírito comunitário de Avonlea. E o Sr. William Bell vai plantar uma sebe de abetos vermelhos ao longo da estrada e na alameda que leva até a fazenda dele. Nossa sociedade está indo esplendidamente bem, Anne. Já passou do período experimental e tornou-se realidade. Os cidadãos mais velhos estão começando a se interessar e o povo de White Sands está pensando em começar uma também. Até mesmo Eliza Wright se entusiasmou desde o dia em que os americanos lá no hotel fizeram um piquenique na praia. Elogiaram com grande entusiasmo as margens de nossa estrada e disseram que estão muito mais bonitas do que em qualquer outra parte da ilha. E futuramente, quando os outros fazendeiros seguirem o bom exemplo do Sr. Spencer e plantarem árvores ornamentais e sebes ao longo de suas estradas, Avonlea será o povoado mais bonito da província. As mulheres da sociedade assistencial estão falando em arrumar um cemitério, disse Anne, e eu espero que o façam, pois terão que organizar uma arrecadação para isso. E seria inútil para a SMA tentar alguma coisa depois da incidência do salão. Mas a sociedade assistencial nunca teria pensado no assunto se a SMA não tivesse dado a ideia extraoficialmente. Aquelas árvores que plantamos ao lado da igreja estão florescendo e os administradores me prometeram que vão colocar uma cerca ao redor do terreno da escola no ano que vem. Se o fizerem, organizarei o Dia da Árvore para que cada aluno plante uma árvore e assim teremos um jardim no canto próximo à estrada. Quase todos os nossos planos tiveram êxito, com exceção da remoção da velha casa dos Blount, disse Gilbert. E eu já desisti dessa ideia exasperante. Levi não a derrubará só para nos atormentar. Há um espírito de contradição em todos os Blounts, que é ainda mais forte nele. Julia Bell quer enviar outra comissão para visitá-lo, mas acho que a melhor forma seria deixá-lo rigorosamente sozinho, disse Anne sabiamente. E confiar na providência, como diz a senhora Lindsay, sorriu Gilbert. E chega de comissão, certamente. Elas só o deixam ainda mais irritado. Julia Bell acha que pode fazer qualquer coisa se tiver uma comissão para o empreendimento. Na próxima primavera, Anne, devemos iniciar uma empreitada para a melhoria dos gramados e terrenos. Plantaremos boas sementes a tempo nesse inverno.
Tenho aqui um tratado sobre gramados e como plantá-los, e em breve vou preparar um informe sobre o assunto. Bem, suponho que nossas férias estão quase no fim. As aulas começam na segunda. Ruby e Gil, conseguiu a escola em Carmondi? Sim, Priscila me escreveu dizendo que montou a própria escola em casa. Então, os administradores deram a vaga para Ruby. Sinto muito que Priscila não poderá voltar, mas estou contente porque Ruby conseguiu a escola. Ela voltará para casa aos sábados e vai ser como nos velhos tempos. Ela, Jane, Diane e eu, todas juntas outra vez. Marília, que havia acabado de chegar da casa da senhora Linde, estava sentada no degrau da varanda dos fundos quando Anne voltou para casa. Raquel e eu decidimos ir à cidade amanhã, disse ela. O senhor Linde está se sentindo melhor nesta semana e Raquel quer ir antes que ele tenha outra recaída. Vou tratar de levantar ainda mais cedo que de costume amanhã de manhã, pois tenho muito o que fazer, respondeu Anne virtuosamente. Primeiro, vou transferir as penas do velho colchão para o novo. Devia ter feito isso há muito tempo, mas fui deixando de lado. É um trabalho detestável. É um hábito muito ruim adiar as coisas desagradáveis e eu nunca mais farei isso. Do contrário, não poderei dizer com tranquilidade aos meus alunos para que não façam. Seria contraditório. Então, quero fazer um bolo para o Sr. Hampson e terminar meu informe sobre jardins para a SMA. E escrever para Estela, e lavar e engomar meu vestido de musselina, e fazer um novo avental para Dora. Não consegui fazer nem a metade disso, disse Marília com pessimismo. Nunca consegui planejar tantos afazeres sem que alguma coisa acontecesse para impedir.